Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Olá, meus queridos amigos, nós estamos chegando mais uma vez aí para esse projeto Compartilhar, né? Hoje, não na quarta-feira, nós vamos aí de quinta-feira hoje, e vamos trazer para vocês a oportunidade de refletir um pouco conosco sobre o tema que foi abordado na última reunião do grupo dos homens da comunidade, grupo de leigos, onde nós falamos sobre a bênção araônica e a oração, e a importância da oração. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito disso. Então, nós vamos na dinâmica do nosso encontro, sempre com um momento de oração inicial, depois seguimos com a reflexão. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela paz, pelo amor e pela bondade com que tu visitas a todos nós. Te agradecemos pelas bênçãos que se renovam a cada dia e a cada momento em nossa vida. Te agradecemos pela paz e proteção que sempre temos da tua parte. Pedimos a Deus que nos torne instrumentos de paz dentro deste mundo, e que possamos, assim, com a Tua graça, com o Teu amor também, manifestar a Tua presença através do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas ações, que tudo na nossa vida esteja de acordo com a Tua santa vontade. Ajuda-nos e perdoa-nos quando não conseguimos fazer isso. Permita que possamos, na Tua bênção, desfrutar sempre do Teu cuidado e da Tua proteção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, pessoas. Vamos pensar um pouquinho sobre três aspectos aí da bênção, né, que nós temos da bênção araônica, que normalmente nós usamos aí no final dos nossos cultos e também aqui nesse próprio encontro, né, em que pedimos que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos pensar sobre receber a bênção, no primeiro momento, depois sobre transmitir a bênção e depois sobre ser uma bênção. Então, nesse sentido, nós temos aí todos, né, essa possibilidade do recebimento da bênção, né? Deus oferece essa bênção a todos nós. Ele chama o Arão, né, que é o que pronuncia essa bênção, e autoriza, instrui esse Arão para que ele entregue essa bênção para a vida das pessoas do povo de Israel. Então, dali nós percebemos e conseguimos compreender que esse é o desejo de Deus para todo o seu povo, e continua sendo ainda para nós hoje, de compartilhar a bênção dele, ou seja, aquela proteção, aquele amor, aquele olhar, aquele estender a mão sobre nós. Esse é o desejo de Deus, que todos possamos desfrutar dessa paz e dessa proteção que vem de nosso Deus e nosso Pai Celestial. O texto está lá no livro de Deuteronômio, né, no capítulo 28 de Deuteronômio, onde Deus fala com Abraão e diz para ele abençoar todas as pessoas, abençoar as cidades, os campos, dando-lhes filhos, colheitas e todas as coisas boas que tem. E aí ele dá aquela bênção, aquela formulação final que nós conhecemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Então essa bênção dentro dessa bênção tem um princípio, que é o princípio da felicidade, né? Com essa bênção, com tudo isso que vem de Deus, da parte de Deus, a sua disponibilidade, nós temos aí o caminho da felicidade ao nosso alcance, né? Nós temos aí a possibilidade de chegarmos à presença de Deus com essa bênção que nós encontramos aí manifestada por Deus lá no livro de Números, também no capítulo 6,
versículo 24 até o 26, esse levantar de Deus, né, dos olhos de Deus, esse levantar da face de Deus sobre nós, esse estender da mão de Deus sobre todos nós, nos garante felicidade, nos garante tranquilidade, nos garante bem-estar. E isso a gente vai ver que tem muitas promessas. Dentro dessa bênção tem uma promessa. Existem tantas outras promessas dentro da Bíblia que garantem para nós esse olhar amoroso de um Deus absolutamente disponível, né, que está pronto para nos atender, está pronto para nos acolher, está pronto para nos proporcionar espaço e condições para que encontremos e desfrutamos da sua bênção e sejamos felizes. Tá? Vejam bem ali no Salmo 127, a gente tem uma promessa de Deus, diz assim, se o Senhor se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então veja que interessante essa palavra do salmista, né? Todos os nossos esforços, toda a nossa capacidade, toda a nossa habilidade, toda a nossa disponibilidade não é suficiente para garantir aquilo que a bênção de Deus nos garante. Nós podemos então agora somar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, todos os nossos conhecimentos à bênção de Deus. Não jamais dispensarmos essa bênção de Deus no pensamento de que nós damos conta, que nós conseguimos, que nós sabemos, que nós aqui comandamos a nossa própria história. Nós podemos assumir o nosso protagonismo, podemos assumir a nossa vida, podemos assumir as nossas responsabilidades sem jamais abrir mão da bênção que vem de Deus. Porque é assim como diz aqui, né? Nada adiantaria se Deus não estivesse abençoando. O construtor sabe fazer muito bem, o vigia sabe cuidar muito bem da cidade, mas a bênção de Deus é que garante que tudo isso funcione para o bem e colabore para o bem-estar das pessoas que estão aí. Então, nós vamos buscando essa presença de Deus cada vez mais, né? Porém, a gente sabe que o que acontece é que muitas vezes nós queremos tomar conta da nossa vida de uma forma quase assim a dispensar Deus, né? Deixa que eu cuido da minha vida, deixa que aqui eu mando, deixa que aqui eu sei como é que eu tenho que fazer, qual é que é o horário, qual é que é o tempo, qual é que é a forma, qual é que é o jeito de fazer as coisas. Deixa comigo, eu que sei. Né? Esse sentimento, às vezes, assim, que se envolve com um pouco de arrogância, com um pouco de soberba, ele pode nos distanciar da bênção de Deus. E aí nós ficamos sozinhos, só apenas com nossas habilidades. A vida vai dando também. E para muitos ela vai até bem longe, né? Mas o final às vezes não é muito feliz. Né? Então a gente pode fazer sim o uso de tudo aquilo que somos, conhecemos e temos e agregarmos a isso essa bênção de Deus e não queremos fazer sozinhos. Preferirmos fazer com a vontade e com a bênção de Deus, né? Essa ideia de autossuficiência que às vezes a gente tem pode ser um pouco perigoso, né? Esse sentimento aí pode ser um pouco perigoso, pode nos levar de repente a enganos, né? Essa ideia que a gente tem de colocar o eu na frente, né? Cada vez maior, né? O eu e depois então as outras coisas, pode ser uma armadilha, às vezes a gente pode se enganar nesse caminho aí, né? Essa ideia de que eu tomo conta de mim mesmo, eu que sei o que preciso, eu não preciso tanto desse olhar de Deus. Olha, a gente pode encontrar situações aí que a gente não dá conta de repente, né? E pode nos levar a sentimentos de solidão. Esse estilo de vida de eu sozinho resolvendo tudo poderá nos conduzir de repente a estágios, né, de solidão. E por conta desses estágios de solidão, a gente pode, de repente, não enxergar mais Deus em lugar nenhum. Tá? Porém, uma coisa é certa, mesmo que eu não esteja enxergando mais Deus, Deus ainda está me olhando, Deus ainda está me vendo, Deus ainda está me acompanhando. Então sempre é tempo, né, de a gente voltar, sempre é tempo de a gente desistir desse caminho solitário, que pode ser perigoso, e voltar para esse caminho do acompanhado, né? De eu saber que estou acompanhado por Deus, de eu querer os anjos de Deus perto de mim, de eu querer toda essa companhia celestial aí me acompanhando, me ajudando e me protegendo. Esse pode ser um caminho bem mais seguro. Então olha lá e vê como é que você está
e se é o tempo de você continuar assim, ou se é o tempo de você voltar e fazer um outro caminho, e de repente fazer esse caminho sempre na presença de Deus, né? Aceitar o abraço de Cristo, aceitar o caminho de Cristo, assim como aquele filho pródigo daquela história, né? Que num determinado momento da vida dele achou que ele tinha que tomar conta da vida dele sozinho, ele já não queria mais o olhar do pai, os cuidados do pai, ele quis pegar tudo que era seu e ir embora, e ele foi, e aparentemente num primeiro momento ele até se deu bem, tinha muitos amigos, foi feliz, tinha uma vida um pouco desregrada, mas ele achava de repente que era importante aquele tipo de vida, fez a experiência. Quando se deu conta da solidão e do abandono em que ele estava se encontrando num determinado momento da sua vida, ele também se lembrou do pai e da casa do pai. E aí na história de Jesus ele volta para o pai e o pai está aguardando, esperando. Jesus constrói essa história para mostrar a nossa realidade, assim somos nós, né? Há tempo em que a gente acha que tem que ir e tem tempo que a gente pode voltar. E esse é o tempo de voltar para as bênçãos. Não, sair da bênção do Pai, sair da casa do Pai. Experimentamos algumas coisas, às vezes a vida não dá certo. E aí a gente precisa voltar. Podemos voltar. Deus sempre está pronto para nos receber de volta. E Deus sempre está de braços abertos para nos receber e nos dar a bênção que Ele nos dá, né? Então, a gente vai nesse caminho pensando agora numa outra dimensão. Isso é a respeito do recebimento da bênção. Agora que nós temos essa ideia de que nós recebemos e recebemos sempre, independente do que estamos fazendo ou não, Deus continua nos abençoando. Agora vamos para um segundo estágio, que é o de transmitir essa bênção. Bueno, já que eu tenho a bênção, que eu sou, digamos assim, o recebedor das bênçãos de Deus, preciso pensar o que fazer com elas agora, né? E aí eu posso me tornar um instrumento agora, não de recebimento, né? Mas de transmissão da bênção de Deus. Sentir e traduzir a bênção de Deus na vida das outras pessoas, né? Essa é a ideia do compartilhar. Porque Deus promete atender, Deus promete conceder, Deus promete alcançar, Deus promete cumprir todas as promessas que Ele tem para nós, a fim de gerar a nossa felicidade, a fim de garantir o nosso bem-estar e a fim de preservar a nossa plenitude. Agora que estamos assim, né, nessa dimensão de felicidade, de plenitude e de bem-estar, temos algo a repartir. O mundo precisa desses sentimentos também. E as pessoas se sentem felizes sendo também atingidas ou recebendo o compartilhamento daquilo que já nos fez tanto bem. Então essa ideia de nós não trancarmos as bênçãos dentro de nós mesmos, não segurarmos, não retermos, né, as bênçãos e podermos compartilhar as bênçãos com as outras pessoas. Pensando sobre bênçãos assim, poderíamos também pensar qual é a bênção maior que nós temos, né? Qual a mais importante de todas. E aí você de repente já tem a tua ideia pronta, né? Se você fosse colocar numa listinha, qual que você colocaria lá em cima em primeiro lugar, né? Muitas pessoas colocam, né, variadas situações que consideram bastante importante. Eu colocaria como uma das bênçãos maiores o perdão. O perdão sem o qual nós não conseguimos viver, não conseguimos fazer mais nada, né? O perdão é a solução para o problema maior que temos, que é o problema do pecado. Sem o perdão nós estamos condenados. Condenados, podemos construir o mundo e o império que quisermos dentro dessa nossa realidade de mundo aqui. Sem perdão nós seríamos destinados à morte eterna no inferno, né? Então, para impedir que esse nosso fim seja um fim de frustração, mas que seja um fim de bem-aventurança, o perdão dos pecados é importantíssimo, né? Essa é a bênção. É uma bênção, é um presente, né? E creio eu que seja o presente maior, mais importante, talvez até o mais urgente que nós precisamos. E esse perdão é nosso. Deus concede para todos nós esse perdão. E Ele nos dá essa possibilidade de desfrutar desse perdão. E aí no Pai Nosso, quando a gente ora sobre o perdão, ali naquela petição, nós dizemos: e perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, da mesma forma como nós perdoamos. Ou então, me dê o perdão da mesma forma que eu compartilho o perdão, da mesma forma que eu reparto, que eu entrego o perdão para as outras pessoas. Interessante essa oração de a gente pensar, né, que a gente mesmo está pedindo e está modulando como que eu quero receber, o como é que eu quero ter. Eu quero ter do mesmo jeito que eu faço para o outro, da mesma forma que eu acho com o outro, quero que Deus aja comigo. Então esse é o perdão. Compartilhar aqui se torna
fundamental para continuar recebendo. Ou seja, no momento que eu tranco o perdão em mim, que eu fecho o perdão em mim, eu estou fechando também o perdão que vem de Deus. Estou dizendo, né? Me dê para mim como eu faço para os outros. Então, se eu não faço aqui, não vai vir aqui, né? Então, essa ideia de compartilhar aqui é algo bem importante para a gente refletir o quanto das nossas bênçãos nós estamos compartilhando com as outras pessoas. Pensamos agora especificamente no perdão, mas podemos aplicar isso a todas as outras bênçãos que temos na nossa vida. Para que a gente quer as bênçãos, senão também para repartir com as outras pessoas? E aí vem todas as coisas, desde o nosso prato de comida, nosso alimento lá, o quanto estamos disponíveis para compartilhar essa comida, esse alimento com as pessoas que estão ao nosso caminho. Então vejam bem interessante aqui como Pedro reflete sobre esse tema, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 3, versículo 9, ele tem uma palavra bem importante que diz assim, ó, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Interessante, né? A ideia de compartilhar. O que a gente vai devolver para as outras pessoas, mesmo que a gente não esteja recebendo das pessoas muitas coisas boas, nós estamos recebendo de Deus. Então a gente entrega para as pessoas o que recebe de Deus e não o que recebe delas, não devolve. A gente pega de Deus e entrega, pega de Deus e entrega, né? Em Lucas, no Evangelho, capítulo 6, diz lá, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Que importante esse texto também, né? Mesmo que você esteja recebendo coisas ruins, compartilhe coisas boas, seja um agente do bem, né? Compartilhe as bênçãos. Isso pode gerar a felicidade, a sua própria felicidade e a felicidade das outras pessoas também, né? Porque essa bênção, ela é um presente de Deus que vem para você. Ela vem limpa, inteira, pura, né? Para que você possa compartilhar, ela não está contaminada pelo que o mundo, pelo que as pessoas fazem aqui. Ela está limpa, de Deus ela sempre vem limpa, a bênção, né? Para que você possa compartilhar. Então, o apóstolo Paulo, ele refletindo sobre isso lá em Romanos, ele diz assim para nós, Romanos 15, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, essa bênção ela vai nos encher e vai transbordar o nosso copo, né? Transbordar a nossa vida, transbordar a nossa alma, nossos pensamentos. E aí vamos estar transbordando coisas boas que vêm de Deus. Olha que maravilha, né? Conviver ao lado de uma pessoa assim, que está transbordando aquilo que vem da parte de Deus, né? No Salmo 41, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. E Ele o fará feliz na terra, aquele que olha pelos outros, né? Então essa é a ideia do compartilhar como um ato de confiança, como um ato de coragem, como um ato de amor, como um ato de comprometimento, como um ato de humanidade, como um ato de dignidade, de humildade e de resgate também, né? Essa é a ideia que a gente tem ao compartilhar. E aí nós vamos fechando agora com a ideia do ser uma bênção, né? Vimos o primeiro momento de receber, o segundo momento de transmitir a importância e agora temos de ser uma bênção. Esse é o pensamento que Deus deixa lá para Abraão. Seja você uma bênção onde você está, né? Isso está lá no Gênesis, né? Na conversa de Deus com Abraão. Então, Deus tem uma promessa para nós, que a gente tem registrada lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim, ó, Deus disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então essa é a promessa, né? Nós estaremos sempre na presença de Deus, sempre com Deus a nosso favor, sempre com Deus disponível a nós. Bueno, então já podemos pensar aí que grande responsabilidade a gente tem, né? De ser uma bênção, porque somos sempre abençoados, né? Então a ideia é de que a gente se veja como um ser abençoado, como uma pessoa abençoada. E aí vamos começar agora a pensar que tipo de bênção que eu pedi, para saber que tipo de bênção eu tenho que ser dentro do mundo, né? Então, que bênção você pediu? Como você pediu essa bênção, né?
Às vezes quando pedimos, a gente não enfatiza tanto aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente não tem. Às vezes a gente se confunde um pouco. A gente reclama mais pelo que não tem do que se alegra pelo que tem. E esse aí é um perigo, né? Então pensa lá quais as bênçãos que você já recebeu e tenta ser feliz com elas, né? Pensa lá, você costuma apenas pedir ou também tem o hábito de agradecer? Na gratidão sempre a gente recebe a parte maior da bênção, né? De acordo com as histórias dos evangelhos, a gente vê que a bênção ela vem quando a gente agradece, ela vem completa daí para nós, né? Quando você pede alguma coisa, você presta atenção sobre o tempo do recebimento, se você já recebeu, se você ainda não recebeu, se você está recebendo, presta atenção, é importante a gente estar atento do que ficar só pedindo achando que nunca ganha, né? Então, para você ser feliz, você precisa sentir-se abençoado e precisa procurar onde é que estão as bênçãos dentro da sua vida. Elas estão por aí. Você já pediu, Deus já te atendeu porque te prometeu te atender. Quem sabe elas até já chegaram e você não viu ainda. Então procura essas bênçãos para que seja feliz. Você será uma bênção quando você acolher uma pessoa. Isso é ser uma bênção na vida de uma pessoa. Quando você abraça uma pessoa. Quando você perdoa uma pessoa. Quando você respeita uma pessoa. Quando você empatiza com uma pessoa. Quando você se solidariza com uma pessoa. E quando você ensina para uma pessoa aquilo que você aprende. Essas são as bênçãos, né? A sua disponibilidade de sorrir, cumprimentar, responder e ter essa disposição de entregar-se para outra pessoa como uma bênção. Já pensou em ser uma bênção para sua esposa, ser uma bênção para o seu marido, ser uma bênção para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, amigos, colegas de trabalho, da escola? Que maravilha pode ser, né? O mundo pode começar a mudar por aí. Então fica aí para você pensar sobre essa ideia de ser uma bênção, certo? A gente vai encerrando aqui pedindo essa bênção então com as palavras da bênção araônica. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, pessoas. Até a próxima quarta-feira, então. Que Deus abençoe a todos. Um bom tempo para todo mundo aí. Tchau, tchau.